E aí, pessoal, tudo bom? A gente está aqui estreando com esse vídeo o nosso TCS 2013 no YouTube. E a gente vai estrear 2013 falando de deuses. Aquela mesma coisa de perguntas frequentes que eu fiz, um monte de perguntas foram relacionadas aos deuses. Eu vou responder essas perguntas e vou aproveitar em falar de algumas coisas que eu acho que nós, da TCS, consideramos importantes em relação a eles. Como eu converso com os deuses? Peraí, antes de começar as perguntas. Para quem ainda não viu, tem um vídeo sobre a deusa e um vídeo sobre o deus, que vão estar aqui. Então, vocês cliquem lá e vejam para conhecer a deusa e o deus. E eu também falo um pouco de como estabelecer contato com eles. Basicamente, gente, vocês podem entrar em contato falando mesmo, normal, assim, igual, sei lá, a gente às vezes não conversa sozinho. Eu falo pelo menos sozinho, e às vezes eu converso com os deuses dessa forma, sabe? Eu chego e converso, falar mesmo, e aí, não sei o quê, escrever, sabe? Pedir coisas pra eles, ou chegar no altar e saudar se você tiver um altar. Não tem uma coisa especial pra você fazer, sabe? Vem de coração, você conversar, pode ser por meditação, pode ser por oração. Que você cria a sua própria oração também, você pode fazer isso, ou pode pegar alguma oração que já tenha pronta sobre aquela divindade que você está cultuando. E aí, como é que você sabe que eles estão te respondendo? Os deuses, eles começam com a gente através de sinais. Como é que são esses sinais? Aí é você que vai ter que determinar. Por exemplo, você pediu um sinal para Ísis, e aí você começa a ver coisas de Ísis em vários lugares. Isso pode ser um sinal. Ver um gato de alguma forma pode ser um sinal. Só que quem vai interpretar esse sinal é você. O que a gente costuma falar? Para você pedir 3 sinais. Por exemplo, você viu uma coisa e falou, tá, isso foi um sinal, mas se foi mesmo, Deus me dá outro sinal. E pede um terceiro para confirmar. Se você receber 3 sinais, então sim, aquilo era uma resposta dos deuses para você. Esse sinal pode ser qualquer coisa. Pode ser uma frase no Facebook, pode ser uma imagem, pode ser alguém que falou alguma coisa para você, pode ser uma música, pode ser, sei lá, qualquer coisa, sabe? Você tem que ficar atento a isso e com aquele cuidado que o Agatha já comentou também, de não achar que tudo é sinal. Como eu falei, nem tudo significa alguma coisa especial, então você tem que tomar cuidado com isso e vai sentindo, entendeu? Tem oferenda específica para a deusa? Olha, não. Você, dependendo da divindade que você está trabalhando, vai ter algumas coisas associadas a ela e outras que ela pode não gostar. Novamente, vou dar o exemplo de Ísis, ela não gosta de carne de porco. Você não dá carne de porco para Ísis. Mas qualquer coisa, geralmente, vinda de coração, funciona muito bem. Oferendas que funcionam bem para qualquer divindade, Deus é o Deus. Cantar, dançar, oferecer água ou vinho, coisas assim. E onde você acha outras oferendas para você oferecer? Sites da internet, livros, por exemplo, Todas as Deusas do Mundo, do Claudinei, tem um monte de correspondências dos deuses. Pelos próprios mitos dos deuses você consegue achar associações. Lembra quando eu falei do alfa, daquelas coisas de como você cria uma meditação com a divindade? É mais ou menos assim que você vai achar as oferendas também. Por exemplo, deuses do mar, coisas associadas ao mar geralmente vão funcionar. Afrodite é uma deusa que nasceu do mar, então conchas são boas oferendas, água salgada, ela é uma deusa de beleza, então você vai dar coisas de beleza para ela. Espelho, maquiagem, o fato de você se cuidar já é uma oferenda, entende? Então você vai fazendo esse tipo de associação. E contato com a divindade, acaba que você vai descobrindo outras coisas que a divindade gosta pelo contato com ela. Para os deuses egípcios, a gente tem o Wapawet Wiki, que aqui na descrição vai ter o link para ela, e é em inglês, mas tem um monte de oferendas para os deuses queméticos, os deuses do Antigo Egito. Como saber que deuses cultuar? Gente, você pode simplesmente escolher. Se você acabou de começar, essa é a principal dúvida de quem está começando. Você pode escolher, ler mitologias e tal, e falar, esse deus é legal, quero trabalhar com ele. Ou você pode pedir um sinal, falar, deusa, venha na forma que você mais acha que vai ser adequada para mim nesse momento. E aí você vai ter que ficar atento aos sinais.
Ou você pode fazer um saquinho de deuses. Aí você pega e coloca vários nomes dentro de um saquinho, vários nomes de divindades de diversos lugares. E aí você chama a deusa e fala: deusa, eu quero que venha uma deusa para eu trabalhar, que seja melhor para este momento, para minha roda, lá. E tira um papelzinho. E aí você escolheu a deusa assim. A partir daí, você procura essa mitologia e trabalha com ela em uma certa rotina. Vocês realmente veem deuses e entidades? Não necessariamente. O que acontece? A gente sente. Eu gosto da forma que a Nelian fala da magia, e eu acho que você pode aplicar isso também com os deuses. É como se fosse uma cadeira. Você não acredita, você sabe que ela está ali. Os deuses, eles se manifestam em pequenas coisas, sabe? Você vai sentindo o toque deles na sua vida. Você vai sentindo coisinhas que eles comentam, sabe? Sei lá, às vezes você sente alguma coisa que, depois que você acostuma com a energia da divindade, você vai percebendo quando aparece alguma coisa que tem a ver com ela. Tem dia que é muito engraçado. Quando eu comecei a trabalhar com Isis, né, eu comecei a ser mais vaidosa. E aí, às vezes, eu fico assim, olhando pro espelho com preguiça de passar alguma coisa no rosto pra sair. E eu me sinto como se ela estivesse falando: não, vai se maquiar. É uma bobagem, mas é legal, sabe, assim, você vai começando a perceber, mas você não vê diretamente, você não tô aqui e vejo a divindade na minha frente. Em meditação, sim, eu posso ver. De que forma eu vou ver essa divindade em meditação? De qualquer forma, ela pode aparecer como um desenho animado, ela pode aparecer com a forma de uma pessoa que você conhece. Inclusive, é comum aparecer, se você conhece algum sacerdote ou sacerdotisa daquela divindade, você pode enxergar, tanto em meditação quanto sonhos, aquela deusa usando a forma do seu sacerdote ou sacerdotisa, entende? Isso é comum, isso pode acontecer. Você pode ver na forma de animais. A divindade pode não aparecer, como eu já mencionei também, acho que foi no vídeo de Alfa. A divindade pode não aparecer, simplesmente te mostrar alguma coisa, uma paisagem, alguma coisa, um cheiro. Então isso é muito pessoal. E aí a gente vai entrar em algumas considerações importantes sobre isso. A primeira consideração é: as pessoas às vezes dizem assim: gente, que deusa que eu chamo para trabalhar amor? Que deusa que eu chamo para proteção? Qual que é a melhor deusa para melhorar meus estudos? O que a gente na TCS recomenda? Não utilizem deuses de prateleira. O que são deuses de prateleira? Assim: tô precisando de um feitiço de amor. Vem cá, Afrodite, vem aqui, que eu quero que você me ajude nesse feitiço. Aí ela vai te ajudar, então tá, tchau. E você nunca mais fala com ela. Isso não é legal, gente. Pensem como se fosse assim, se aquela pessoa interesseira que vem falar com você só quando ela precisa, sabe? Isso não é legal, ninguém gosta disso, certo? Então não vamos fazer isso com os nossos deuses também. Qual que é o lance? Existem deuses que trabalham melhor certas energias, mas o seu deus de culto vai te ajudar em qualquer coisa que você quiser, se você tiver uma boa conexão com ele. Você pode chamar Kali para ir bem nos estudos. Kali é uma deusa da morte, mas e aí? Se você está cultuando ela, ela vai te ajudar. Entendeu? Da mesma forma que ela pode te ajudar até no feitiço de amor, se você quiser. Costumem trabalhar com deuses que vocês têm afinidade e que você já tem contato, tá? Qualquer divindade é excelente para proteção. Qualquer divindade pode fazer qualquer coisa para você. Você não precisa trabalhar com uma deusa só para fazer o feiticinho e ir embora. Mas e aí? Em cada esbar você leva uma divindade diferente. Posso fazer um feitiço? Pode. Isso é diferente, porque você, geralmente nos esbares, como a gente faz aqui, vou dar um exemplo daqui, tá? Da nossa realidade aqui em Brasília, que eu sei que na Brauíca também é assim. Cada esbar trabalha uma deusa diferente. Qual é o intuito? É conhecer as divindades. E aí essas divindades, elas vão querer isso, elas vão gostar de ser cultuadas daquela forma, porque é uma energia a mais que você está conhecendo e que pode entrar para o seu culto pessoal. Por que não? Então é legal, você pode fazer alguma coisa, você não precisa nem fazer um feitiço, você pode fazer um ritual apenas devocional. Mas você pode honrar várias divindades diferentes em ocasiões diferentes. Só que se for simplesmente, quero fazer um feitiço de amor, chama uma divindade com quem você já tem contato. Porque os deuses são completos por si mesmos. Então você não precisa de ir puxando uma coisa de cada um. Você vai lá e fala com... Outra coisa,
entrei na bruxaria, vou trabalhar com deusas negras porque elas são legais, porque é dark. Não, gente, isso não é legal, porque isso é muita atitude de poser. A gente tem histórias de pessoas que queriam porque queriam trabalhar com deusa negra, só que no saquinho de deusas acabava que só saía deusa clara. Então eu vou esclarecer uma coisa pra vocês. Todos os deuses e todas as deusas têm os seus dois lados. O seu lado escuro e o seu lado claro. Você pode trabalhar com Kuan Yin de um lado negro. Qualquer divindade, você acha que ela vai ser light, às vezes ela vai te dar uma porrada que você não estava vendo. Por quê? Porque cada divindade vai trabalhar o que você precisa trabalhar. Então, vocês não precisam e não devem ficar se focando em deusas negras, deusas negras, deusas negras. Não, vocês podem aprender muito com deusas claras. Elas são super legais e podem te ensinar um monte de coisa legal. Uma outra coisa que acontece algumas vezes acontece, a gente meditar com uma divindade e tal, aí de repente vem alguém e fala pra você assim, ó fulaninho, a deusa me disse em meditação pra eu te falar tal coisa. Gente, se eu tenho contato com a deusa, por que ela vai me mandar o fulaninho falar alguma coisa pra mim? Nas meditações, os deuses nunca vão falar desse jeito, sabe? Ah, fala pro fulaninho tal coisa. Não. Quando os deuses mandam um recado pra uma pessoa, a partir de outra pessoa, através de outra pessoa, geralmente elas não sabem que elas estão fazendo isso. É tipo, você pedir um sinal, aí aquela pessoa fala uma coisa que cai a ficha pra você, mas ela não tem nem noção daquilo, sabe? Isso pode vir de qualquer lugar, pode vir de um sacerdote ou não, pode vir de fora. Mas sempre tenham em mente que quando você estiver meditando, você pode estar viajando na maionese. Como você sabe se você vai estar ou não? Pede sinal, como eu já expliquei. Mas é isso, eles não vão mandar recadinho pra você falar pra outra pessoa. Se eu tenho conexão com a Deus, ela vai falar pra mim e vai me dar um jeito de me fazer saber do que ela precisa. Continuando a história de viagem na maionese, é essa história de a deusa mandou você fazer tal coisa, a deusa disse pra você fazer assim, um ritual e tudo mais. Gente, vocês têm que ter muito cuidado por causa dessa viagem na maionese, tá? A deusa pode ter dito qualquer coisa pra você, mas você sempre tem uma opção, uma escolha, certo? Primeiro ponto é esse. Então, como eu já falei no vídeo da deusa, se ela te mandar matar alguém, você vai falar, a deusa disse pra fazer, eu vou fazer? Sabe, é sempre uma escolha sua. E outra, será que é ela mesma mandando você fazer ou é uma viagem sua do seu inconsciente, qualquer coisa parecida? Sempre tenham isso em mente e peçam sinal para as coisas que vocês estiverem conversando com as divindades. A deusa te disse, pode não ser a deusa, mas é diferente de você falar assim, ah, eu senti que era pra fazer assim assado. Faz toda a diferença do mundo, porque você tá sentindo, você tá trazendo isso pra você, e não uma coisa de fora que tá te falando pra fazer, entende? Então tenham isso em mente também quando vocês estiverem meditando, tá? Cuidado com a viagem na maionese. Nem sempre aquilo que a gente medita e vê é 100% real. A gente tem, afinal, a gente está trabalhando com a nossa mente. E a nossa mente pode ser meio bagunçada, ou dependendo da hora você vai estar mais ou menos concentrado, mais ou menos conectado. Por isso, sempre peçam sinais. Uma coisa que é muito legal de falar sobre as oferendas é o que oferecer para os deuses, sabe? Que era, voltando àquela pergunta, às vezes você não sabe, assim, sei lá, alguma coisa material, você não precisa oferecer coisas materiais para os deuses. E o que é legal de você fazer? É você oferecer alguma coisa que você está fazendo, alguma vitória sua, sabe? No meu mestrado, eu ofereci os resultados do meu experimento para Gaia, por exemplo. E eu sempre procuro fazer alguma coisa do tipo, sabe, assim, você tá fazendo um exercício físico, eu ofereço a minha força de vontade e a minha vontade de emagrecer e todo o resultado do meu esforço para os deuses, sabe? Essas oferendas, elas são excelentes, assim, porque a gente tem costume, né, de falar, deusa, me ajuda em tal coisa. Só que a deusa não vai te ajudar se você não tiver a sua força de vontade, o seu esforço para fazer aquela coisa, certo? Então é legal você oferecer as suas vitórias para os deuses, porque isso mostra que você se esforçou e que aquilo realmente era importante para você. Aquelas coisas que são realmente importantes são aquelas coisas que a gente se esforça para fazer, não é verdade? Então tenha isso em mente também na hora de oferecer as coisas.
E uma outra coisa é em relação ao preconceito com pessoas. Ai, nossa, aquele fulaninho cultua deuses do voodoo. Ai, meu Deus. Sabe, tipo assim, vamos sempre procurar respeitar. Porque lembra que na Wicca não existe uma só verdade. Na Wicca não, né? Nós pagãos, em geral, temos esse conceito de não existe uma só verdade. Ou seja, se o fulaninho quer cultuar uma deusa africana com um deus celta, problema dele. Se ele está feliz, se está funcionando, vamos respeitar. Porque às vezes pra gente uma coisa não faz sentido, mas pra outra pessoa vai fazer total sentido e vai funcionar. É assim como tudo na vida. Eu posso gostar de música e outra pessoa não gostar de jeito nenhum, sabe? Acontece. E não significa que ela esteja errada ou que ela esteja fazendo qualquer coisa completamente errada. Vamos ter isso em mente, a TCS gosta de deixar isso claro, assim, que, tipo, nós respeitamos a diversidade. Então, as pessoas têm direito de cultuar aquilo que elas querem. Por mais que a gente, às vezes, não concorde com as coisas, é uma escolha da pessoa, não é verdade? Então, sem preconceito com pessoas que não fazem as coisas da mesma forma que vocês. Por favor. Ah, gente, uma outra coisa muito importante sobre os deuses. Eles têm senso de humor. Às vezes ele é extremamente sarcástico, às vezes ele é idiota. E às vezes ele vai pegar umas coisinhas que, tipo assim, é aquela ironia divertida da vida, sabe? E isso é legal. E é legal vocês pensarem em senso de humor dos deuses também na hora de falar deles, de brincar com coisas deles, sabe? Tipo, fazer piadinha com eles mesmos. Igual, por exemplo, pega o Boteco dos Deuses, do Carlos Ruas. Eles adoram aquilo. Eu tenho certeza que todos eles adoram aquilo. É muito divertido. Então isso é uma outra coisa muito importante de se ter em mente em relação aos deuses. O senso de humor. Sempre mantenham um senso de humor. Então, gente, eu acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Feliz 2013. Vamos ver se a gente consegue fazer uns vídeos bem mais legais aí esse ano. Se vocês tiverem alguma ideia para vídeos novos, coloquem aí. A gente já tem alguns outros, né? Falta ainda alguns vídeos de perguntas frequentes para postar. Mas então é isso. Se vocês gostaram, como sempre, dá um joinha lá. Até a próxima. Tchau.